Fala pessoal, muitas pessoas têm dúvidas em relação à estratégia de milhas aéreas, o que elas podem conseguir com as milhas aéreas, como elas vão executar, como a gente analisa uma estratégia de milhas aéreas. Basicamente eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou mostrar algumas estratégias que aconteceram nesse ano de 2023 para a gente alcançar esse resultado aqui que vai estar aparecendo na tela para vocês, né? Esse resultado ao final desse vídeo. Claro que o objetivo, como eu vou mostrar para vocês, é alcançar os primeiros 10 mil reais de lucro com milhas aéreas, tá?Esse resultado aqui que eu mostrei no print para vocês é o resultado que a gente vai ver ao final do vídeo, né? Eu já quero adiantar para vocês que essa conta que eu tô mostrando para vocês, que teve esse resultado, começou com 25 mil reais. Então o objetivo é fazer que essa conta chegue aos 35 mil reais. Por quê? A gente começou com 20 mil, se a gente chegar aos 35 mil, a gente fez basicamente os 10 mil reais de lucro aí com as milhas aéreas, tá? Então basicamente essa série vai ser para fazer isso. Fala pessoal, Marcelo aqui, sou aqui a pessoa que está por trás do perfil do Real Extra. E nessa série, como eu já adiantei para vocês anteriormente, a gente vai ver como a gente conseguiria fazer 10 mil reais de lucro com estratégia de milhas aéreas. Aqui nessa série a gente vai mostrar várias estratégias de milhas aéreas. É bom que você se atente para você saber como que funciona, de forma pelo menos básica, as estratégias de milhas aéreas, para você ver que é possível de fato a gente conseguir extrair algum retorno dessas estratégias, tá? Então vamos aqui já para o meu mapa mental, fica mais interessante para vocês verem como isso daqui vai funcionar. Então, o nosso objetivo aqui é fazer 10 mil reais com milhas. Esse daqui vai ser o primeiro episódio, eu não sei quantos episódios vão ter, né? Porque a gente vai ter que fazer os 10 mil reais, então a gente vai fazendo episódios até chegar nos 10 mil. E depois, se vocês acharem interessante, né? Quando chegar nos primeiros 10 mil, quiserem que continue, aí vocês vão comentando ou deixando o seu curtir, já deixa no comentário se achou interessante ou não. E daí a gente pode fazer, por exemplo, um rumo até os 20 mil, dos 10 aos 20 mil, aí depois até os 30, 40, 50, enfim, até acabar 2023, ou então até vocês cansarem disso, tá? Eu já quero adiantar para vocês que as estratégias que eu vou mostrar são estratégias que aconteceram em 2023 e eu vou fazer a série, né, de vídeos de forma cronológica. Então, as estratégias que eu vou mostrar primeiro são estratégias que aconteceram no começo do ano e, é claro, vou chegar aí até cada mês, vai passando, né? A gente vai passar em diversas estratégias que foram acontecendo no decorrer do ano, tá? Então o objetivo basicamente que a gente tem aqui é o quê? É mostrar que a gente consegue, com as estratégias de milhas acontecidas em 2023, obter um lucro através dessas estratégias. E claro, o objetivo aqui é conseguir os primeiros 10 mil reais de lucro, tá? Eu vou sempre analisar aqui o lucro que a gente vai ter na estratégia, porque se eu fosse, por exemplo, uma receita que eu vou obter de 20 mil reais, mais um custo que eu tive de 15, 14, se eu for começar a colocar todas essas contas, vai ficar mais difícil de explicar e vai ficar menos didático para vocês. Então eu vou sempre analisar o lucro, quanto eu vou ter que investir e qual vai ser o meu retorno. Então qual vai ser o meu lucro? Vai ser basicamente essa análise, tá? Eu vou adicionar todo esse resultado naquele print daquela conta que eu mostrei para vocês. Então aquele print daquela conta que eu mostrei para vocês vai estar todo o resultado das estratégias que eu vou estar mostrando aqui. E daí a gente vai ver com o decorrer do tempo como essa conta vai evoluindo, né? Como o saldo dela vai evoluindo. E a conta é basicamente essa daqui. Ela vai iniciar com 25 mil reais, como eu já mostrei no print para vocês, e a meta é chegar aos 35 mil com as estratégias que eu vou mostrar aqui nessa série. Então, dito isso, eu quero falar de forma bem breve o que a maioria pensa sobre milhas, né? O que a maioria pensa sobre milhas? Pensa basicamente isso daqui, ó. Pensa que milhas é tudo aquilo que a gente acumula, por exemplo, apenas em voos e em cartão de crédito. E daí a gente acumula milhas, como eu coloquei aqui na imagem, eu coloquei um milho, mas na verdade eu quis mostrar como se fossem milhas, então eu vou deixar o desenho de milho, que fica fácil de lembrar. Só que o que a maioria das pessoas faz e pensa é que essas milhas que a gente acumula, a gente só pode trocar por produtos, eletrodoméstico, por Tupperware, por celular, por TV, enfim, por vassoura, você pode trocar por produto. Basicamente, isso é o que a maioria pensa, ou então utilizar para viajar. Muitas pessoas acham ainda que você precisa acumular muitas milhas para fazer essas viagens, só que muitas vezes você consegue viajar aí com 3, 4, 5 mil milhas, 10 mil milhas, muito menos do que você pode imaginar, tá? Então, isso daqui é basicamente o que a maioria pensa, só que o que menos de 5% das pessoas fazem de fato, que obtém retorno ali das milhas aéreas, é isso daqui. Essas pessoas acumulam as milhas com voos e cartões de crédito, só que também elas acumulam aqui, ó, com mais de 15 estratégias diferentes, tá? Então eu vou mostrar ao decorrer dessa série algumas dessas estratégias que você vai poder executar quando acontecer futuramente, tá? Então eu vou mostrar basicamente para vocês saberem que existe. E daí essas pessoas, né, esses 5% de pessoas que entendem sobre milhas aéreas, elas vão acumular essas milhas, só que elas não vão trocar aqui por produtos, eletrodomésticos, enfim. Elas vão trocar pelo quê? Por dinheiro, fazendo uma renda extra, por viagens ou então por produtos muito mais baratos do que elas poderiam comprar, tá? Então, basicamente isso daqui é o que 5% das pessoas fazem, o que a minoria faz. Muito provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você faz parte de uma minoria que se interessa por cartões de crédito e milhas aéreas. E nessa série, como eu disse para vocês, eu quero mostrar várias estratégias que foram acontecendo e cada vídeo vai ter uma estratégia diferente. E a estratégia de hoje foi uma estratégia que aconteceu lá em janeiro, que tem a ver com o abastecimento do seu veículo, que você consegue acumular pontos e milhas aéreas abastecendo o seu veículo. Então, se você é uma pessoa que já abastece o seu veículo, você consegue acumular pontos e milhas aéreas. E se você é uma pessoa que não abastece, não tem veículo para abastecer, você também consegue acumular dessa forma, porque existe uma forma de você ganhar
pontos em programas de abastecimento, fidelidade de abastecimento, que você não precisa ter um carro para abastecer para ganhar esses pontos. Você, apenas de fazer o cadastro no aplicativo, você consegue ganhar eles. Então, basicamente, como que funciona? Quando você vai abastecer o seu veículo, você consegue utilizar aplicativos para ganhar pontos. Alguns desses aplicativos são Shellbox e Abastece Aí. O que eu vou dar ênfase aqui nesse vídeo é o aplicativo do Abastece Aí. E como que ele funciona? O aplicativo do Abastece Aí, ele vai acumular KM de vantagens, e esses KM de vantagem você consegue acumular abastecendo, comprando produtos ou serviços na rede Ipiranga, fazendo compras em parceiros do Ipiranga, ou sendo um novo usuário do aplicativo Abastece Aí. Como eu disse anteriormente, você consegue acumular os KM de vantagem sem de fato ter que abastecer o seu veículo. Então, se você for um novo usuário do aplicativo Abastece Aí, você ganha 1.500 km, que são os pontos desse programa de fidelidade. E a quantidade necessária para essa estratégia que eu vou mostrar para vocês seria só de 400 km de vantagem. Então, você precisaria apenas de fazer seu cadastro no Abastece Aí, você já ganha a quantidade necessária para executar essa estratégia que aconteceu um pouco lá atrás. E daí outro ponto que é interessante para as pessoas entenderem é que nesse caso a gente ia utilizar o limite do nosso cartão de crédito para executar essa estratégia. E esse limite pode ser em qualquer cartão de crédito. Então vamos supor que você tem, por exemplo, cartão de crédito da Nubank, da XP, do Banco Inter, qualquer cartão de crédito que tenha limite, qualquer um desses que tenha limite, você consegue utilizar esses cartões de crédito para executar essa estratégia, porque você vai precisar apenas do limite que tem nesses cartões. Você não vai precisar, por exemplo, que seja o cartão de crédito da XP. Esse cartão de crédito Black da XP. Você não vai precisar que seja esse cartão de crédito aqui. A única coisa que você precisa ter é limite disponível, porque para executar essa estratégia poderia ser qualquer cartão de crédito. Em estratégias futuras pode ser que a gente execute alguma estratégia ou outra que precise de um cartão específico, mas isso é bem raro de acontecer. Geralmente você consegue executar com qualquer cartão de crédito, basta que ele tenha limite, tá bom? Então, dito isso, vamos continuar aqui. Então, basicamente você precisaria ter limite em qualquer cartão, e para gerar as milhas, o que a gente ia fazer para gerar essas milhas? A gente ia ter que utilizar os nossos KM de vantagem que a gente já acumulou anteriormente e também fazer um investimento, porque a gente vai fazer um pagamento para transformar esses pontos de KM de vantagem em milhas. E esses KM de vantagem a gente consegue transformar em milhas, Latam Pass ou Tudo Azul. E como eu escrevi aqui, essa geração de milhas, ela é paga, então uma geração paga de milhas. Então você tem que desembolsar dinheiro, então você vai fazer o pagamento dessas milhas através do cartão de crédito para gerar essas milhas com os seus pontos lá do KM de vantagens. Essa geração é feita diretamente pelo site do KM de vantagens. E daí, para essa estratégia em específico, a gente vai utilizar o programa de fidelidade da Latam Pass. Então a gente vai no site do KM de vantagem e vai transferir esses KM de vantagem lá para a Latam Pass, que vai ser o mais interessante. A gente vai aproveitar nesse caso aqui, que é uma promoção que aconteceu lá atrás. Então nessa estratégia a gente aproveitaria essa oportunidade de 40% de pontos extras na transferência dos pontos de KM de vantagem lá para a Latam Pass. Uma promoção de transferência bem boa, tá? E daí quando a gente pensa no investimento que a gente teria que fazer, seria basicamente isso daqui. A gente ia utilizar 400 km, como eu disse para vocês, que seriam 8 lotes. Então a gente vai utilizar 400 km de vantagem transferindo 8 lotes. Então o investimento que a gente teria que fazer, nesse caso em específico, seria de R$ 2.712. Então, Marcelo, eu tenho só, por exemplo, R$2.000. Você poderia executar com menos lotes. Marcelo, eu tenho mais. Você pode executar com mais. Mas eu tô recomendando 8 lotes porque seria o valor máximo depois para a gente fazer a venda, tá? Então, se você tivesse mais limite para executar, você poderia executar em uma outra conta que não fosse a sua, tá? Então, vamos lá. Em relação às milhas que você ia gerar, fazendo essa transferência e fazendo esse pagamento de 2.712, que você conseguiria parcelar esse pagamento, você ia gerar 80 mil milhas da Latam, só que você também ganharia 40% de bônus de milhas, que seriam 32 mil milhas. No total, seriam 112 mil milhas. Então, apenas com seu cartão de crédito, apenas por acumular aqueles pontos no programa de abastecimento lá do Ipiranga, do KM de vantagens, utilizando o seu limite, ou então sem acumular nada e fazendo seu cadastro no aplicativo Abastece Aí, você já conseguiria executar até essa parte. Depois, a continuação dessa estratégia, ela vem de uma outra funcionalidade de um programa chamado Multiplica. Esse programa Multiplica é um programa ali da Latam Pass, que permitia com que a gente fizesse a multiplicação dos nossos pontos transferidos para a Latam por 5. Então, o que acontecia? Nesse caso, a gente viu que a gente transferiu 80 mil pontos, 80 mil milhas lá para a Latam. E a gente gerou de bônus ali mais 32 mil milhas. Só que como a gente enviou 80 mil, a gente consegue multiplicar esse valor por 5 e fazer outro pagamento para gerar mais milhas. Então, 80 mil milhas vezes 5 dá 400 mil milhas. Na verdade, acabou sendo muito interessante utilizar essa funcionalidade naquela época, que a gente conseguiria multiplicar ainda mais a nossa geração de milhas por um valor bem baixo. E voltando aqui, a gente teria basicamente o quê? A gente ia utilizar dessa funcionalidade que eu falei para vocês, a gente ia multiplicar por 5 a quantidade de milhas que a gente enviou. Como eu disse, os bônus, eles não entrariam dentro dessa conta de multiplicar por 5, então aquelas 32 mil milhas, elas não entrariam, elas não poderiam ser multiplicadas, é só as milhas base, que nesse caso foram 80 mil milhas. Então a gente ia gerar aqui com essa opção mais 400 mil milhas.
Só que um ponto interessante é que a gente ganharia mais 30% de bônus sobre isso que a gente gerou, que seriam 120 mil milhas. E o custo para executar tudo isso, nessa parte do multiplica apenas, seria de R$ 9.800 e ainda tem mais a outra parcela que a gente já investiu anteriormente, tá? Então, é um custo que muita gente pode falar, nossa, é muito caro, nossa, eu achei demais. Só que você vai receber mais do que você estava pagando para executar toda essa estratégia. E quais são os valores totais que a gente tem aqui? Em relação a milhas, você vai acumular 112 mil milhas, que é da primeira parte da operação, mais 520, que é dessa parte, 400 mais 120, o que dá um total de 632 mil milhas lá na Latam Pass. E o limite do seu cartão de crédito que você vai utilizar é 12.712 da primeira parte, mais 9.800 dessa, que dá um total de 12.512 reais que você vai utilizar do limite do cartão de crédito. E a utilização que você pode fazer dessas milhas, você pode viajar. Você pode viajar muito bem com essas milhas, você pode viajar para vários lugares do mundo e também do Brasil com essas milhas Latam Pass. Só que o objetivo do vídeo, como eu disse lá no início, é gerar um lucro. Então, vai ser o que a gente vai continuar falando, que é a parte de lucrar. Então, como a gente viu, a gente consegue gerar essas milhas por cerca de R$ 12.512, só que até a gente consegue vender isso por um valor bem superior ao que a gente gerou. Nesse caso, dessas milhas, a gente conseguiria vender por R$ 17.380, que dá mais ou menos ali um valor para cada 1.000 milhas que nos pagariam R$ 27,50. Então seria muito interessante a gente vender por isso. Então, o que eu fiz? Eu paguei no cartão 12.512 e receberei 17.380. E agora que a gente vem para o resumo da estratégia, a gente verifica aqui. Com qualquer cartão de crédito, a gente teria utilizado esse limite de 12.512. A gente ia receber 17.380 pela venda das milhas. Nesse caso, eu coloquei uma intermediadora como Hot Milhas ou Max Milhas. Então, a gente teria um resultado positivo de R$ 4.868. Então, nesse caso, a gente fez um investimento, pagou ali parte do investimento e depois a gente vai receber tudo de uma vez só. Então aqui você vai pagar parcelado, aqui você vai receber tudo de uma vez só e no final das contas teve esse resultado positivo. E qual que seria, né, um consolidado do que a gente está tendo de resultados? Para esse caso aqui, é claro, é só a nossa primeira estratégia, a gente teria basicamente esse resultado aqui. A gente começou essa conta com 25 mil reais. Como a gente teve um resultado positivo de 4.868, a gente teria nessa conta agora 29.868. Como essa conta ela é uma conta que tem rendimento diário de 100% do CDI e não cobra IOF, a gente tem basicamente um resultado de rendimento que a gente vai ter durante os dias, só que como é o primeiro dia dessa conta, é um resultado de zero. Então, a gente vai ver, conforme essa série de vídeos for passando, que o rendimento ele é muito interessante. Então, a gente está basicamente criando, pessoal, a gente está pegando o nosso cartão de crédito, o limite que a gente tem disponível, executando estratégias de milhas aéreas, extraindo um lucro disso, só que além disso, além desse lucro que a gente está extraindo, a gente está extraindo uma renda passiva que a gente vai estar gerando com o limite do cartão de crédito e com o lucro que a gente está obtendo dele. Então, o que você pode ver? A gente consegue combinar várias formas de colocar dinheiro no bolso. Essa daqui vai ser uma forma que você vai colocar dinheiro no bolso, por exemplo, com o limite do seu cartão, executando determinado tipo de estratégia. E depois esse dinheiro você colocaria numa conta em algum lugar interessante que você acha que vai fazer o seu dinheiro render para extrair mais dinheiro daquele dinheiro que você está gerando através do limite que o seu banco te deu. Então, essa é uma forma de fazer um acúmulo muito melhor de dinheiro aí para você, tá? Bom, pessoal, esse daqui foi o primeiro episódio dessa série. Se você tiver alguma sugestão do que pode melhorar, do que pode ficar mais interessante, se pode ficar mais didático, alguma coisa que venha agregar aqui ou tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que daí eu vou lendo e daí eu vou adaptando os próximos vídeos, daí eu vou fazendo de uma maneira que fique mais didática para vocês, mais entendível para vocês, tá? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima.